Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que confia e espera apenas no Senhor. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Louvado, exaltado seja o único que é digno da nossa confiança. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra fortaleça a tua fé no Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, para onde foi a fé do povo de Deus? A minha sensação é de que ela foi para muito longe de onde ela deveria estar. Ela se desviou, se afastou do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do nosso grande Rei, aquele que nos ama com amor eterno. A mim me dá a impressão de que o povo de Deus, em geral, claro que com algumas raras exceções, tem memória fraca ou possui uma fé em Deus tão frágil que diante de qualquer ameaça, por menor que seja, ela despenca e se rompe. E permite que se levante e se agigante a fé em homens, em candidatos ao governo, pessoas que elas transformam em ídolos, quando todos deveríamos ter a consciência de que, independentemente de quem esteja no poder, nós somos governados por Jesus. Se somos filhos de Deus, a nossa fé tem que ser inabalável no nosso Senhor. E temos que nos manter
fiéis a Ele e cativos em obediência a Ele. Está escrito: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Mas ocorre que uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em políticos com currículos manchados por maus governos, pela corrupção e por outros delitos. Mas nós temos que confiar somente no nosso Deus, porque Ele sim, verdadeiramente, tem cuidado de nós. Nós não temos que nos agarrar a homens, mas sim aos pés do Senhor, tanto por nós quanto pela população sofrida deste país. E devemos nos manter em oração por aqueles que se creem estar distante da justiça de Deus. Eu confesso, meus irmãos, a minha perplexidade diante do quadro que se desenhou no nosso país nesses últimos dias, o que serve para confirmar aquilo que todos já sabemos e que é um sinal do final dos tempos. O amor de muitos esfriou e o inimigo está ganhando espaço neste mundo, inclusive entre o povo de Deus. Quantas vezes durante este mês você pronunciou o nome de Jesus? Não precisa ser um número exato, estime o valor. E agora responda para você mesmo. Quantas vezes você, nesse mesmo período, pronunciou o nome de um candidato político? É preocupante a postura do povo de Deus durante esse período pré-eleitoral. Com relação aos ímpios, não se poderia esperar nada diferente do que está ocorrendo, porque eles não têm Deus, não têm esperança, não têm salvação. Então, é natural que eles se agarrem a governantes humanos, que são a única esperança para eles neste mundo. Mas a grande decepção está justamente no povo de Deus, com a forma como a igreja decaiu da fé, da graça de Jesus, e se afastou do Senhor em direção ao homem, procedendo como ovelhas que não têm pastor, e se esqueceram do Senhor. É muito triste constatar que a igreja, que conhece a palavra de Deus, que conhece as promessas de Deus e espera pela salvação, esteja confiando mais no homem do que em Deus. E além da fé em Deus, que obviamente desapareceu, cabe também uma outra pergunta. Para onde foi o temor de Deus? Apocalipse 2, 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Salmo 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem,
mas nós nos levantamos e estamos de pé. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Notem, meus irmãos, que uma coisa é acompanhar os debates e procurar se informar em fontes oficiais sobre o histórico dos candidatos e suas propostas de governo. Afinal, nós temos que votar. E para sermos justos, para votarmos segundo o coração de Deus, precisamos de informações para não corrermos o risco de aprovar e apoiar o que Deus já reprovou. Mas outra coisa é defender com unhas e dentes um ou outro candidato, torcer pela vitória de um ou de outro, como se nós dependêssemos deles. Um filho de Deus não pode colocar a sua fé e a sua esperança em homens, mas sim em Deus. Principalmente quando as opções disponíveis não têm qualquer conformidade com o caráter de Deus. O nome disso, meus amados, é idolatria. Esta mensagem está sendo publicada antes das eleições. Portanto, nós não conhecemos neste momento o resultado das eleições, dessa maratona que parou o Brasil e grande parte da Igreja de Deus. E, na verdade, meus irmãos, nós nem precisamos conhecer para sabermos que o Brasil não vai estar em boas mãos. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. O que nos preocupa não é quem irá assumir o governo do país, mas a atitude do povo de Deus em geral. Nós temos a Jesus, e isso é o que nos basta. Se houvesse ao menos um candidato destacável, um homem de Deus, merecedor de confiança e portador de um plano justo de governo, nesse caso, poderíamos escolher, claro, o melhor, pensando no bem da população desse país. Mas não é a situação que se apresenta. Você acha mesmo que o novo presidente do Brasil, qualquer que seja, vai resolver os problemas da população? Você acredita que ele pode fazer mais do que Deus? E você conhece o passado deles. Mas você conhece o coração deles? Algumas dessas respostas nós temos, mas não todas. No entanto, Deus conhece tudo sobre todos os candidatos. Ele tem todas as respostas. Ele os conhece muito mais que nós, inclusive o que ainda não veio a público. E Jesus nos deixou dito que não há nada que esteja encoberto que não haja de revelar-se. E que não devemos temer
aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas sim, que nós devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. A Igreja de Jesus se esqueceu de que todo o poder nos céus e na terra se encontra nas mãos de Jesus. Então, ao invés de estar recomendando candidatos políticos, ambos com um amplo histórico negativo de governo, a Igreja de Jesus deveria estar recomendando a Jesus e orando a Ele pelo bem desse país. Você crê que o Senhor pode transformar um mau governante em um bom governante? Você crê que Ele pode converter um governante ímpio por amor de nós? Quando não existe opção, meus irmãos, não há o que escolher. Mas em qualquer situação, nós não temos a opção, mas sim a obrigação de recorrer sempre a Jesus. 1 de João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus do impossível. É preocupante, decepcionante constatarmos que a política invadiu de forma sutil, mas determinada, a Igreja de Deus. Pastores estão entregando o altar da casa de Deus a pessoas do mundo, aos ímpios, para profanarem a santidade da casa de Deus e falarem mentiras para as ovelhas que são do Senhor. E numa atitude de total desrespeito aos fiéis do Senhor, descreverem diante de crianças coisas que, se fossem verdade, deveriam ser comentadas apenas entre adultos. Coisas que uma pessoa de Deus não falaria sem provas, pelo temor do Senhor. Nos fins de semana e em dias úteis também, dias laborais, os comícios políticos estão reunindo centenas de milhares de pessoas que se aglomeram empunhando bandeiras, banners e fotos de homens, gritando e bradando nomes de homens, correndo o risco de se contaminarem, porque a pandemia ainda não terminou. E muitas dessas pessoas são de Deus.
E algumas estão faltando ao trabalho, ou à escola, ou aos cultos, para participar de comícios. E eu ainda não vi uma única faixa com o nome de Jesus. Nas redes sociais, nos grupos evangélicos, o nome de Jesus praticamente desapareceu. E cedeu lugar para fotos, nomes e números de candidatos políticos. E as discussões estão todas direcionadas para o perfil de candidatos políticos, sobre quem é o bom e quem é o ruim, quando todos são ruins. Bom é o nosso Senhor. O acesso ao nosso canal e às nossas mensagens, que preparamos com todo o amor a Deus e aos irmãos, despencou. Essas mensagens que nos consomem tantas horas de trabalho. Poucos se interessam nestes dias pelas mensagens de Deus, já que a política, com todas as suas mentiras, fake news, está se apresentando como um argumento mais forte. Alguns irmãos usaram de falsidade ideológica, porque substituíram as próprias fotos nas redes sociais pelas fotos de candidatos, revelando de quem eles realmente são. Porque estão negando a si próprios e ao nome de Jesus. E pessoas que nunca nos mandaram qualquer mensagem falando de Jesus, do amor do Senhor, da palavra de Deus, ou glorificando o nome do Senhor, estão nos mandando mensagens, se apresentando com fotos de candidatos políticos, ou recomendando candidatos políticos. Estamos bloqueando a todas. O nosso canal pertence ao Senhor e não admitimos nele idolatria ou profanação. Pastores estão recebendo no altar de Deus candidatos que somente se interessam por Deus e pela congregação em períodos eleitorais. E se ajoelham pedindo oração. E os pastores oram pela vitória deles. Mas depois eles nunca mais voltam, não aparecem mais. A humildade e a submissão a Deus desaparecem. Eu nunca vi nenhum político, depois de eleito, se ajoelhar diante do altar do Senhor para pedir oração, para que Deus lhe dê sabedoria para governar com justiça e equidade o povo desse país. Para os que não conhecem a palavra de Deus, os exemplos bíblicos diretamente não existem. Mas para os conhecedores da Bíblia, nessa hora, eles são totalmente esquecidos. É triste ter que dizer isso, meus irmãos, mas o povo de Deus se juntou às pessoas do mundo para defender os ímpios e se esqueceram de que eles têm um Deus. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada faltam aos que o temem.
Segunda de Crônicas 1:7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Malaquias 3:16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja o Senhor. Nós somos de Deus, meus irmãos. Nós não temos que nos misturar com os ímpios. Nós não temos que seguir os ímpios. Nós não temos que apoiar os ímpios. Nós temos um Deus. Ou confiamos em Deus ou não confiamos. Não existe meio termo. Não tem sentido o povo de Deus estar preocupado com quem irá comandar o país. Principalmente quando restaram duas opções de candidatos com péssimos históricos de governo. Medo de que vão fechar as igrejas? Eu não tenho. Se Deus disser não, ninguém fecha. E se porventura Deus permitir que fechem, Ele nos vai dar outra forma de divulgar o Evangelho. Ou você acha que a obra de Deus vai parar? Você acha que Ele vai permitir isso? Estão dizendo que vão proibir o evangelismo nas ruas. Mas se Deus disser não, ninguém proíbe. É evidente que o povo de Deus está com foco no lugar errado. A igreja de Deus precisa usar a fé e se aproximar mais de Deus. É a Ele que nós temos que recorrer. Essas preocupações não se justificam, principalmente depois do povo levar para a decisão final os dois candidatos responsáveis pelos piores governos que o Brasil já teve. Por exemplo, se aprovam uma lei permitindo o aborto, as pessoas de Deus serão obrigadas a abortar? É claro
Claro que não. A lei, se aprovada, gera uma permissão, não uma obrigação. Se os ímpios vão abortar, nós não podemos evitar. Eles já vivem no pecado e já abortam nos dias de hoje, a despeito da proibição atualmente vigente. Devemos sim orar por eles, porque cada um será julgado de acordo com seus atos. De tudo o que estamos observando nesse período, destacamos a falta de fé no Senhor e a falta de oração na Igreja de Deus. Se as pessoas tivessem fé em Jesus e estivessem orando a Ele pelo bem do nosso país, não estariam nessa euforia torcendo por candidatos. Sim, meus irmãos, o tempo e o espaço que a igreja está cedendo a políticos, deveríamos estar usando para ensinar as pessoas a votar usando o bom senso, a sabedoria e as orientações de Deus. Deveríamos divulgar mais as verdades de Deus ao invés das mentiras de candidatos mentirosos. E convocar as pessoas a confiar em Deus e a orarmos todos pelo povo da nossa nação. Quando o pastor apresenta as falhas de apenas um dos candidatos, sendo que os dois têm um passado comprometedor, está induzindo o voto no outro. Mas o nosso chamado é para recomendarmos sempre e unicamente a Jesus e a usarmos a nossa fé em Jesus, não a fé na política. Marcos 11, 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glórias ao nosso Senhor Jesus, o nome que está sobre todos os nomes. No trecho inicial que apresentamos, do capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, temos uma passagem muito conhecida do povo de Deus, também muito pronunciada, mas que tem sido demonstrado nesses últimos dias, muito pouco praticada. No versículo 5, o Senhor fala, através do profeta, que o homem que confia no homem, que se apoia na carne e afasta o seu coração do Senhor, está debaixo de maldição. O que o Senhor está dizendo, meus irmãos, é exatamente o que estamos observando nesse período eleitoral. É como se o versículo tivesse sido escrito para os dias de hoje. As pessoas se esqueceram
de que Deus está no controle de tudo e de todos. E transferir a sua fé e a sua esperança para homens. Justamente como fazes no mundo. Preferiram apoiar os pecadores que já foram por Deus condenados do que confiar no Deus que pode todas as coisas. Deus não aceita, meus amados, nem mesmo ser comparado com o homem. E muito menos ser trocado por um homem, por melhor que seja ele. Essa é a razão da maldição que recai sobre todos os que praticam esse tipo de traição para com o nosso Criador. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 6, o Senhor apresenta o que acontece nas vidas dos que abandonam a confiança nele para confiar em homens. Ele será como uma árvore solitária no deserto e irá morar em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, e não verá quando vem o bem. Eu não creio que seja isso o que o povo de Deus deseja para si. Mas essa é uma indicação de que o Senhor se afasta também daqueles que se afastam dele e retira deles a sua bênção. É uma ação e uma reação. As pessoas semeiam distanciamento e colhem distanciamento. Porque, como está escrito no livro de Gálatas, no trecho que apresentaremos na sequência, tudo o que o homem plantar, isso também ceifará. Jeremias 17, 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Já nos versículos 7 e 8, ainda do nosso trecho inicial, o Senhor apresenta o que se sucede nas vidas daqueles que confiam no Senhor. Eles serão como uma árvore frutífera plantada junto às águas e serão protegidos pelo Senhor no inverno e no verão. E não se abalarão durante a seca e nem deixarão de dar fruto, porque estarão durante todo o tempo debaixo das bênçãos do Senhor. Essas são promessas do nosso Deus que não mente. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado.
Nos versículos 9 e 10, o Senhor faz uma advertência importante e preocupante. O nosso coração é enganoso e perverso. Deus nos alerta de que, ainda que pensemos que conhecemos o nosso coração, que nos conhecemos a nós mesmos, isso não é verdade. Muitos de nós dizem e insistem que confiam no Senhor, que são fiéis a Ele, mas o tempo demonstra que nem todos são como dizem ser. Mas o Senhor nos alerta de que, diferentemente de nós, Ele sim conhece os nossos corações e o mais íntimo do nosso ser, e que Ele irá dar a cada um de nós o tratamento devido segundo o fruto das nossas ações. No livro de Lucas, temos uma passagem em que Jesus nos revela que onde estiver o nosso coração, estará também o nosso tesouro, indicando que as pessoas colocam o seu coração e depositam a sua fé naquilo que realmente valorizam. Quem retira a sua fé de Deus e a coloca no homem é porque valoriza mais ao homem do que a Deus. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Lucas 12, 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ainda dá tempo da Igreja de Jesus se arrepender e mudar a sua postura com relação ao Senhor. Ainda dá tempo de evitarmos receber a ira de Deus. Ainda dá tempo de voltarmos a usar a fé e crermos que estamos nas mãos de Deus. Nós já sabemos, meus irmãos, que teremos um mau governo, mas não precisamos sofrer por isso. Agarremos-nos aos pés do Senhor, clamemos pela sua misericórdia e pela intervenção dele na condução desse país. E para que nenhum mal nos alcance. Existem ocasiões em que precisamos, meus amados irmãos, olhar os lírios do campo para que, contemplando a perfeição da obra de Deus, descansemos no Senhor. Salmo 78, 22. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo.
não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Mateus 6, 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nosso Senhor, que verdadeiramente cuida de nós. É Ele, meus irmãos. É Ele quem pode cuidar de nós. Não são os candidatos políticos. Muito bem, meus irmãos. Enquanto o país vive a febre da política, essa epidemia que tomou conta do Brasil e se tornou mais perigosa do que o coronavírus, porque ela pode matar o espírito. Enquanto isso, o Senhor Jesus, lá do trono da sua graça, continua esperando pelo seu louvor, pela sua adoração, pelo nosso clamor e pelo ensinamento da sua palavra. E tudo o que ele ouve são nomes de homens, revelando uma idolatria velada, até mesmo dentro da sua casa. E ele vê também irmãos brigando entre si por causa de preferências partidárias e políticas, sendo que ele, o Senhor, deveria ser a nossa preferência eterna. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deve ser um cenário deplorável para o Senhor, como no tempo da igreja de Coríntios, em que uns são de Paulo e outros de Apolo, e se ofendem e se agridem, demonstrando serem pessoas carnais, que negam um ao outro o amor ao próximo, e que ambos negam o amor a Deus. Jesus ficou em segundo plano durante o período pré-eleitoral e certamente sem entender muito bem por que razão um candidato político teria mais importância do que ele. O que é que dois homens, que nem mesmo são filhos de Deus, podem mais do que ele? O povo de Deus está descumprindo o primeiro grande mandamento deixado por Jesus para nós, de amarmos a Ele, a Jesus, acima de tudo.
acima de todos, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. A Igreja de Jesus, que espera receber dele bênçãos, deixou de confiar nele, deixou de confiar em Jesus para confiar no homem. As pessoas se esqueceram também, os irmãos se esqueceram, de que nenhum poder teriam as autoridades se do céu não lhes fosse dado. As pessoas se esqueceram do Deus que está no controle de tudo. E ao invés de descansar em Cristo e orar por um milagre, tentam resolver o problema por conta própria. Confiam na própria capacidade e não recorrem àquele que pode todas as coisas. Nós não podemos, meus irmãos, ser cristãos de fachada. Ou somos cristãos ou não somos. Temos que ser sim, sim, não, não. Porque o resto já provém do maligno. Fé na política significa fé no lugar errado. A política nunca nos deu nada, a não ser decepção. O único em quem podemos confiar e de quem podemos esperar é aquele que deu a própria vida por amor de nós. E que hoje vive e reina para todo sempre. Ele é o nosso governador. Eu repreendo todo o medo, insegurança e ansiedade, toda obra diabólica na tua vida, no nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso eterno Senhor, sacerdote e governador, Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiando e esperando unicamente no nome de Jesus.